Já parou para pensar na força de uma vida radicalmente transformada? No eco de uma história que, de tão improvável, parece desafiar a própria realidade e a lógica humana? As Escrituras Sagradas estão repletas de narrativas assim, onde o impossível se torna um testemunho irrefutável da graça e do poder divinos. São relatos que transcendem o tempo e as culturas, inspirando fé, esperança e coragem em cada nova geração. Prepare-se para mergulhar em algumas das mais poderosas e impactantes histórias bíblicas de mudança. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os tesouros da Bíblia de uma forma única e inspiradora, trazendo à luz as verdades eternas. Se você busca compreender o poder da fé e ver como vidas foram radicalmente alteradas pela intervenção divina, este é o lugar certo para você. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e ativar o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. Seu apoio e engajamento nos ajudam imensamente a continuar compartilhando essas verdades que transformam vidas. Nossa jornada começa com Saulo de Tarso, um homem de intelecto aguçado e zeloso fariseu que se tornou um ferrenho perseguidor dos primeiros cristãos. Ele acreditava piamente estar defendendo a lei de Deus e a pureza de Israel ao prender, torturar e até consentir na morte daqueles que seguiam o caminho. Sua determinação era implacável e seu nome infundia temor e desespero por onde passava, representando uma ameaça constante. Para Saulo, os seguidores de Jesus eram a heresia perigosa a ser erradicada a todo custo. Com cartas de autoridade dos sumos sacerdotes em mãos, Saulo partiu para Damasco, determinado a encontrar e aprisionar mais cristãos que haviam fugido para lá. Ele viajava com seus companheiros sobre o sal escaldante do deserto, sem imaginar por um segundo que aquela viagem seria o ponto de virada definitivo de sua existência. Cada passo de seus animais o levava mais perto de um encontro inesperado, que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história cristã para sempre. O destino o aguardava de uma forma que ele jamais poderia conceber. De repente, uma luz vinda diretamente do céu, mais brilhante e intensa que o sol do meio-dia, o envolveu e a todos os que estavam com ele, cegando-os momentaneamente. Saulo caiu por terra, atordoado e completamente prostrado pela intensidade da glória divina que o confrontava. Então uma voz poderosa e inconfundível ressoou, dizendo em hebraico: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Aquele momento foi a intervenção divina suprema, um ponto sem retorno que Saulo jamais poderia ter previsto ou resistido, mudando sua vida para sempre. Cegado pela visão celestial e pela glória que o atingiu, Saulo foi levantado pelos seus companheiros, que também estavam atônitos, e guiado à cidade de Damasco, agora completamente indefeso. Por 3 dias, ele permaneceu sem enxergar, não comeu nem bebeu, imerso em profunda reflexão, escuridão e total dependência. Aquele homem orgulhoso e poderoso, que antes caçava os cristãos, estava agora vulnerável, humilde e completamente transformado pela experiência avassaladora. Sua jornada de perseguição havia terminado. Uma nova e incerta jornada espiritual começava. Mas o Senhor assegurou a Ananias que Saulo era um instrumento escolhido para levar seu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel, e que ele mesmo sofreria muito por causa desse nome. Obediente à voz divina, Ananias foi até a casa onde Saulo estava, impôs as mãos sobre ele e orou com fé e coragem. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão de forma completa. Foi um milagre evidente que selou a nova identidade e o propósito divino para Saulo. Após recuperar a visão e compreender plenamente a magnitude de seu encontro com Cristo, Saulo foi batizado, simbolizando sua completa entrega, arrependimento e nova aliança com Jesus. Aquele que antes perseguia e aprisionava os cristãos, agora se unia em fé e propósito aos que ele caçava. Ele passou alguns dias com os discípulos em Damasco, assimilando a nova fé, sendo ensinado e se fortalecendo espiritualmente e na sua nova convicção. O temido perseguidor tornara-se um seguidor devoto, um irmão em Cristo.
Não demorou para que Saulo, agora conhecido como Paulo, começasse a pregar com ousadia nas sinagogas de Damasco, proclamando com convicção que Jesus era de fato o Filho de Deus e o Messias prometido. A surpresa e o espanto eram gerais entre todos que o ouviam. As pessoas não conseguiam acreditar que o temido perseguidor de cristãos havia se tornado um evangelista tão fervoroso e convincente. Sua própria história de vida era a prova viva e inquestionável do poder transformador e redentor de Jesus Cristo, causando admiração e incredulidade. A transformação radical de Paulo e sua nova missão não vieram sem desafios e perigos. Ele enfrentou a feroz oposição daqueles que antes eram seus aliados e até mesmo dos judeus que tentavam matá-lo em Damasco e Jerusalém. Apesar das ameaças constantes, das perseguições brutais e das prisões, Paulo não recuou 1 centímetro em sua fé. Sua convicção era inabalável e ele via cada obstáculo como uma nova oportunidade para testemunhar e glorificar a Cristo. Sua vida se tornou um exemplo supremo de resiliência, fé inabalável e coragem apostólica. A experiência pessoal e transformadora de Paulo na estrada para Damasco tornou-se a espinha dorsal e o coração de sua pregação e de suas epístolas. Ele não falava de teorias abstratas ou de uma fé meramente intelectual, mas de uma verdade vivida e experimentada. A graça ilimitada de Deus que transformou o maior dos pecadores e perseguidores em seu mais zeloso e dedicado apóstolo. Sua vida era um testemunho vivo e eloquente de que ninguém está além do alcance da redenção divina e do amor de Cristo. Essa mensagem de esperança e perdão ressoa poderosamente até hoje. Paulo viajou incansavelmente por todo o mundo conhecido daquela época, enfrentando perigos e privações, fundando inúmeras igrejas e comunidades cristãs. Ele escreveu epístolas que se tornariam parte essencial do Novo Testamento, moldando a teologia e a prática cristã por milênios, e espalhando a mensagem de Cristo a todos os povos. Sua vida é um testemunho monumental do poder de Deus em usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado ou de quão distante estivesse, para seus propósitos mais elevados. Seu legado continua a moldar a fé e a vida de milhões de pessoas ao redor do globo. A história de José é outro testemunho poderoso da soberania inquestionável de Deus e da notável capacidade humana de perdão e resiliência. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José enfrentou injustiças terríveis, falsas acusações e prisões injustas, mas mesmo assim, nunca perdeu sua fé em Deus nem sua integridade. Sua jornada de sofrimento culminou em se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, salvando sua própria família e a nação da fome devastadora, demonstrando a fidelidade de Deus em meio às provações. Davi, o humilde pastor de ovelhas que se tornou o maior rei de Israel, também nos oferece um testemunho inesquecível de fé, coragem e, crucialmente, de redenção. Sua bravura e confiança em Deus diante do gigante Golias são lendárias e inspiradoras. No entanto, é sua profunda humildade e sincero arrependimento após seus grandes erros que verdadeiramente destacam a profundidade e a autenticidade de sua transformação e seu coração para com Deus. A Bíblia não esconde suas falhas, mas celebra sua busca constante e apaixonada por Deus. Um dos testemunhos mais íntimos, surpreendentes e transformadores é o da mulher samaritana no poço, que teve um encontro pessoal e revelador com Jesus Cristo. De uma vida marcada por vergonha, isolamento e busca insatisfeita, ela se tornou uma das primeiras e mais eficazes evangelistas, levando sua cidade inteira a conhecer o Messias e a crer nele. Sua história prova que a graça de Deus alcança todos, sem distinção de raça, gênero ou passado, transformando vidas e corações. Essas histórias bíblicas não são meros relatos antigos confinados às páginas de um livro. Elas são pontes vivas entre o passado e o presente, demonstrando que o poder transformador de Deus é atemporal e continua ativo em nossas vidas hoje.
Elas nos lembram de forma vívida que a fé não é uma teoria abstrata ou um conjunto de rituais, mas uma experiência viva, pessoal e radicalmente transformadora. Cada testemunho bíblico é um farol de esperança, provando que a mudança profunda e a redenção são possíveis para qualquer um que se abra à graça divina, independentemente de sua situação ou passado. Assim como Saulo, José, Davi e a mulher samaritana, cada um de nós tem uma história de vida única, com seus próprios desafios, quedas, aprendizados e vitórias. O seu testemunho pessoal, por mais simples ou comum que possa parecer à primeira vista, detém um poder imenso para inspirar, encorajar e oferecer esperança a outros que enfrentam lutas semelhantes e buscam um sentido. Nunca subestime o impacto profundo e transformador de compartilhar como a sua fé tem moldado e transformado a sua própria jornada. Sua experiência vivida pode ser exatamente a luz e a inspiração que alguém desesperadamente precisa hoje. Encorajamos você a refletir profundamente sobre as transformações e intervenções divinas em sua própria vida e a considerar como a sua fé tem sido um guia e uma fonte de força em seus momentos mais desafiadores. Que essas histórias bíblicas de testemunho o inspirem a viver com mais coragem, a praticar o perdão com mais facilidade e a nutrir uma esperança inabalável mesmo diante das adversidades. Lembre-se, você também faz parte de uma grande e contínua narrativa de fé e redenção, e a sua história importa. Esperamos sinceramente que esse mergulho nas poderosas histórias de testemunho bíblicas tenha sido profundamente enriquecedor e inspirador para você, reaquecendo sua fé e esperança. Qual dessas histórias mais te tocou pessoalmente, ou qual outro testemunho bíblico você considera particularmente inspirador e por quê? Compartilhe seus pensamentos, insights e as suas próprias reflexões nos comentários abaixo. Sua participação ativa enriquece imensamente nossa comunidade e nos ajuda a trazer mais conteúdo relevante e impactante. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo.